Meu contato é mantido com o Pedro de Sá Filho, que ontem, ouviu muito naquela audiência pública de educação. E, gozado com o autor, a gente convida ele, o vereador Toninho Vieira. Cadê o Toninho Vieira? Até agora não apareceu. Eu não entendo isso aqui. Ou os vereadores são mais inteligentes ou eu que sou burro. Quando a gente abre o espaço, eu que sou burro, então. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você. Como vai, um amigo, Pedrinho? Tudo bem, querido? Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe aí. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Depois de ontem, aquela sonora que tu colocou, Paulo, por gentileza, daquele rapaz falando lá, agora há pouco você colocou, você se lembra qual é? A sonora? Que ele falou do Pedrinho, não sei o quê. Isso, a audiência. Coloca ali, Paulinho, só um pedacinho. Mas a secretária ela nunca aparece para cá. E o prefeito poderia estar aqui também para poder fazer o quê? Dar umas explicações. Agora é muito fácil chegar e correr. Eu tenho ainda mais 20 segundos. Eu gostaria de chegar e falar o seguinte. É lamentável você chegar aqui e escutar, por exemplo, a Laís chegar e falar, eu não tenho as informações. O Pedro de Sá falar, pô, isso aqui a gente não tem, sabe? Parece que ninguém tem nada aqui. Parece que ninguém faz nada. O governo ditador. Aí o que acontece? O portal da transparência não deveria ter essas informações todas. Desculpa, só mais um tempinho, Teoninho, por favor, por gentileza. Então, eu queria saber para que serve o portal da transparência em Cubatão. Só é essa pergunta que eu quero chegar a saber. E outra coisa. Os vereadores não tiveram aqui hoje. Só que terça-feira a gente vai estar aqui em cima, a gente vai cobrar. Só isso que eu vou decidir. Ontem foi quente, Pedrinho? Luiz, que você faz, por favor. Bom, primeiro, foi uma audiência que eu acho super importante, porque foi uma oportunidade para professores, para os pais se manifestarem, né? Então, eu achei muito importante essa audiência pública. Claro que tem alguns momentos que o pessoal fica empolgado na fala. Tem coisas que nem tinham muito a ver exatamente com o que estava sendo discutido. Essa questão, por exemplo, da transparência tem a ver porque os contratos talvez não tenham a clareza necessária para dar informação. A maioria das pessoas lá não sabia valor de contrato de transporte de estudante, de merenda, mas eu acho que foi uma audiência muito importante porque a gente fez uma série de anotações, vou até passar para o prefeito mais tarde, para que ele possa estar atualizado sobre o problema. E o questionamento que teve da ausência de qualquer representante da Secretaria de Educação para poder prestar os esclarecimentos que estavam ali na discussão. Como foi uma audiência organizada pelo Toninho, talvez tenha sido algum problema em relação a quem estava organizando a audiência. Mas eu acho que a população não pode ficar exposta a esse tipo de divergência e eu achei super importante a minha participação lá. Claro. Mas, Pedro, você foi muito reclamação. Pedro, você foi bastante cobrado, porque você, ao lado do Rogério, doutor Rogério Molina, eram os únicos representantes. Rogério representando a Procuradoria e o Pedro de Sá representando a administração. Ou não? Não, na verdade não, Luiz. Não? Eu estava lá como convidado. Os convocados para representar a administração foi a secretária de Educação, que justificou que não compareceu porque está de férias. Mas eu fui lá como convidado, não como representante da administração. Claro que eu respondo, porque eu fui secretário, porque eu sou vice-prefeito, mas eu também esclareci que eu não interfiro nas decisões, eu sugiro encaminhamentos, mas eu não interfiro nas decisões da administração. Então a cobrança não era exatamente em relação a mim. Claro que tem uma mistura de ideias, mas a cobrança não pode... Tem coisas que eu não tenho como responder de verdade. Então foi bom para esclarecer isso também para as pessoas que ainda não perceberam que tem essa diferença. Você disse ontem que foi até a escola Rui Barbosa e teve algumas falas assim no meio da sua explicação, que você parava e ouvia o pai, a mãe, alguém que estava falando ali, que a gente não conseguia ouvir pela transmissão. Você esteve na escola Rui Barbosa, escutou o depoimento da Amanda, que já tinha falado de manhã aqui no nosso programa. Como é que você recebeu aquilo, querido?
Então, Luiz, eu achei estranho só o depoimento dela de dizer que ninguém deu atenção, porque na verdade eu fui ao Rui Barbosa, verifiquei a questão do problema do forro caindo em 3 salas de aula, depois entrei em contato com o Gilvan para ele tentar agilizar o procedimento de recuperação desses forros para poder ficar a sala em condição de segurança para os alunos, mas o que ela falou lá, que ninguém deu atenção para o filho dela, é diferente do que eu ouvi da diretora da escola, dizendo que não, que inclusive pensaram em chamar o SAMU, depois foi dispensado, a mãe levou a criança embora depois de ter sido conversado com ela. Então eu só achei assim, diferente os depoimentos da mãe e da diretora, mas é um direito que a mãe tem de levar lá na policlínica ou na UBS, fazer o registro do boletim de ocorrência. E agora eu acho que deve ser apurado, mas eu achei só diferente. Então, e tinha um rapaz lá que, de fato, numa audiência da educação, ele ficava gritando o tempo inteiro. Faltou um pouco de educação, eu acho que da parte dele, porque ele podia ter pedido o direito de usar a palavra e feito as manifestações. Mas ele passou o tempo inteiro gritando no fundo da audiência, em vários momentos. Então, isso eu acho até que é uma falta de respeito, mas mesmo assim a gente procurou responder da melhor forma possível. Agora, Pedro, um fato que eu não sei se você chegou a comentar, que eu atendi uma outra ligação ali, foi um caso sério, foi quando, parece que você comentou, mas eu não prestei atenção porque, repito, atendi a ligação de um amigo. E você estava querendo falar sobre a questão que a SEDUC culpou a diretora por dispensar alunos lá da UME Amazonas, é isso? Foi um total absurdo. Na verdade foi feito um comentário pelo Paulo, professor da rede. Isso. E eu assim, apoiei o que ele estava fazendo, a defesa que ele estava fazendo, porque de fato a UME Amazonas não tinha merenda, não tinha merendeiras, porque as merendeiras sem salário e sem vale transporte foram inclusive recomendadas para cumprir horário numa outra unidade mais perto da casa delas, e lá não havia ninguém. E como tem criança de período integral, é impossível você manter as crianças lá sem ter comida e sem ter quem prepare alguma coisa para elas comerem. Não tinha ninguém lá que pudesse dar essa assistência. Então a diretora, com alto grau de responsabilidade e de competência, dispensou a sala de aula e depois, pelo que me consta, a SEDUC foi dizer que a diretora não podia ter feito isso. A diretora foi altamente responsável. Então, eu acho que a SEDUC precisa cobrar providências contra a empresa e, mais que isso, tem que tomar muito cuidado, porque pelo que está parecendo, essa empresa vai acabar indo embora e não vai ter dinheiro para pagar as quitações, os direitos trabalhistas. Na verdade, a SEDUC devia estar se preocupando, inclusive, em fazer retenção de valores para garantir os direitos trabalhistas das pessoas que vão ficar, mais uma vez, abandonadas por empresas que prestam serviço para o poder público, não fazem o provisionamento dos recursos para quitação e vão largar essas pessoas na mão com toda certeza. Já está sinalizado isso. Quem não entrega nem comida, imagina se fez provisionamento para pagar direito trabalhista. Então essa empresa é totalmente irresponsável. E quem acusa uma diretora, quem responsabiliza uma diretora de escola, que é quem enfrenta o problema de frente, como foi ontem também lá no Rui Barbosa, que disseram que não podia ter dispensado sala de aula. 3 salas com o forro caindo e houve em algum momento uma manifestação de que criança nenhuma podia ser dispensada. E das 3 salas que tinha, só uma que foi dispensada, 2 foram acomodadas em outros espaços. Mas então, o que eu entendo é que a SEDUC precisa ser mais zelosa nessa manifestação. Nesse segundo evento aí da liberação das salas, teve uma participação positiva, pelo que me contaram, do Márcio, apoiando a diretora na decisão dela, mas a SEDUC não pode responsabilizar diretor de escola que libera classe de crianças que não tem merenda, como se fosse culpa da diretora o fato da empresa não funcionar. Tem que aplicar sanções na empresa e tomar as providências para rapidamente substituir essa empresa, porque não dá para ficar empurrando esse assunto com a barriga mais um tempão, né? Foi isso daí que eu quis me posicionar fortemente em apoio à diretora e ao Paulo, que fez o comentário, e a todos os diretores e professores que têm que tomar uma decisão rápida, Luiz. Eles não podem ficar esperando alguém dizer, faz isso, faz aquilo, porque eles estão lá com as crianças. É melhor os pais saberem o que está acontecendo e tomarem a providência
do que ficar lá na mão do diretor e correr riscos piores, inclusive de ficar sem comida, né? Criança não pode ficar sem se alimentar. Então, foi isso que eu me solidarizei com essa diretora, acho que ela fez muito bem o trabalho dela e acho que a administração precisa ter essa consciência de apoio a toda a equipe, porque a educação é a linha de frente, é quem fala com os pais e quem cuida das crianças todo dia. Então não pode ser colocado em situação de ficar na berlinda de um problema tão sério quanto esse da falta de alimentação. Não tenha nem dúvida. Eu vou dar uma boa notícia, enviada por uma trabalhadora da Torres e Viana, que ontem a empresa efetuou o pagamento. Olha que notícia boa. Tá vendo? Essa é uma boa notícia mesmo, porque inclusive eles tinham pago uma parte do Vale Transporte, mas não tinha nem reposto o valor que os trabalhadores estavam pagando do próprio bolso. Mas, vírgula. Tá? Faltam as decisões, tá bom? Só isso para lembrar. Pedrinho, então, o seu balanço de ontem da audiência pública de educação, sem membros da educação e com pouquíssimos vereadores. Isso também foi assim, eu estranhei não estar a presença de mais vereadores, porque eu sei que tem mais vereadores preocupados e interessados nos assuntos. Uma das principais pautas era a questão do fechamento de escolas, né? Que me parece que foi saneado já, a questão da usina vai continuar aberta 2020, tem uma discussão de por que não entra criança no ano inicial que tinha lá na usina, não tem novas matrículas, só para quem já estava na escola continuar, mas o fato da escola continuar já é uma notícia que alivia as nossas preocupações, porque é uma escola que é uma referência mesmo no município. E aí eu acho que as principais dúvidas foram esclarecidas e as que não foram agora serão encaminhadas pelo vereador e eu também vou fazer minhas ponderações junto ao prefeito para que possa ter uma clareza de posição e que fale a língua que a população está querendo, né? A gente não está aí para ficar arrumando confusão, mas que tenha muita clareza nas informações e nas atitudes. Esse negócio de fechar a escola, por exemplo, Luiz, o que eu entendo é que você tem um ano inteiro para discutir o assunto e não dá para decidir isso na véspera das matrículas, né? Então, eu acho que agora está mais claro, a usina continua aberta, Dom Pedro continua aberto. A questão do Piauí foi lá apresentada uma sugestão de que ele devia continuar como creche, que era a função original dele, mas agora vamos ver como é que a SEDUC vai se posicionar. E eu acho que super importante, ainda que a gente seja questionado e confrontado com as dificuldades e com as verdades, a gente precisa participar em todos os momentos. É sempre um momento de aprendizado. Sem dúvida. Pedro, dia 14 você está tranquilo, né, Pedrinho? Me falaram aqui? Acho que sim, acredito que sim, eu te dou um retorno, finalizo aí esse retorno, então, mas está tudo tranquilo, sim. O mais importante, estaremos juntos aí. Se Deus quiser, o mais importante, Pedrinho, é que você leve as demandas que você ouviu ontem, tá, para o prefeito. É importante que você leve, por favor, tá bom? Eu farei isso. Por favor, um grande abraço para você, bom final de semana e estaremos conversando aí. Muito obrigado pela gentileza, hein? Obrigado, um forte abraço aí para todos também, parabéns para Dani Buru pelo evento, um abraço aí para o Bacalhau, triste essa história do Ademir de ontem, mas a gente tá junto a enfrentar de frente esses problemas para poder estar cada dia melhor e contribuir para uma cidade melhor. Forte abraço, bom final de semana, Luiz, tudo de bom aí para todos. Um abraço, precisamos, querido, obrigado. O meu querido comentarista Alessandro Oliveira.